Graça e paz, volta e meia eu faço meus textos em Apocalipse, mas hoje o Senhor me trouxe um outro verso que está em 2 Timóteo 2, 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E eu fui dirigida a esse verso porque estava entre parênteses, e na verdade é referência em Romanos: se com ele padecemos, também seremos glorificados com ele. Mas eu achei em Timóteo, eu achei estranho. E eu comecei a ler aqui 2 Timóteo 1 e 2 e ficou muito claro aquilo que Deus estava querendo falar no meu coração hoje. E como isso é um devocional, vamos falar um pouco de forma devocional sobre ele. A primeira coisa que eu vejo aqui é que no capítulo 2 ele fala: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. No grego ele tá suun, e esse su que tá dirigindo a Timóteo como tu, na tradução em português, ela é bem enfática. Na verdade, ela não é necessária no grego, porque quando nós temos o verbo principal, ela já está indicada a pessoa. Então, toda vez que ela está explícita, ela tem uma ideia de chamar atenção. E a pergunta é, o que que Paulo está querendo chamar a atenção de Timóteo? E quando a gente olha o capítulo anterior, primeiro esse que é uma consequência, um pois, então por isso, a gente precisa olhar para trás. O que que Paulo está se referindo? Quando a gente começa a olhar no capítulo 1, uma das coisas que mais nos chama a atenção é a questão de Paulo está morrendo no sentido, ele sabe que ele vai ser martirizado, e ele começa a pedir para Timóteo permanecer fiel. E lá no verso 6 ele fala: Por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E aí ele começa a falar para Timóteo não se envergonhar dele. Ele começa a falar então daqueles que abandonaram ele no verso 15, que daí ele fala sobre Fígelo e Hermógenes. E aí ele depois fala de outro que, na verdade, não o abandonou. E aí ele chega para Timóteo: Timóteo, não faça isso. Não desvie-se, não se envergonhe de mim, lembre-se do seu dom. Alguns especulam que que Timóteo estivesse talvez um pouco enfraquecido na fé, e seja uma pequena admoestação de Paulo nessa carta, ou uma pequena exortação de falar: hey, não esquece aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus está confirmando com você. E alguns cogitam que talvez pela idade dele, por ele não ser ancião, ele talvez era um rapaz novo, 30, 40 anos de novo, e ele esteja sendo dirigido ou compelido a abandonar a fé, ou deixar os princípios, ou deixar ser moldado pelas pessoas que estão na sua igreja. Quando Paulo instituiu líder, e podemos falar de inúmeras coisas aqui sobre não ser influenciado, de poder manter-se fiel, mas uma coisa que me destacou, pelo menos no meu coração, é de permanecer fiel para receber a recompensa. Então, se eu consigo colocar um título nisso, é de permanência, de permanecer fiel. Porque Paulo, ele começa a falar para ele: Tu, meu filho, tu que me instituí, tu que estava comigo, tu que eu eduquei, fortifica-se na graça que está em Cristo. É isso que ele deveria tirar sua fonte. Ele não deveria seguir os exemplos anteriores, daqueles que abandonaram a Paulo. Ele não deveria se envergonhar das cadeias de Paulo, que talvez eram argumentos para falar de que Paulo talvez não era um verdadeiro apóstolo. A gente vê isso em Corinto, ele tendo que defender seu apostolado. E aqui ele falando muitas vezes, ele dá um exemplo de um outro irmão que não se envergonhou dele. E ele começa a falar para Timóteo suportar o peso, porque ele tá para morrer. Ele sabe que os tempos serão diferentes, ele fala isso muitas vezes, que as pessoas seguiriam espíritos enganadores, que as pessoas negariam a sã doutrina, e ele já tá vendo um pouco de Timóteo deixar aquele dom que Deus deu para ele. E eu acredito que muitas vezes isso acontece conosco. Quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos em um certo ambiente, a gente começa a esquecer o nosso dom.
Não necessariamente nós vamos deixar a igreja, porque aqui Timóteo continua na igreja, continua na fé, mas nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou em primeiro lugar. Então é aqui ele fala: reavive o dom que há em ti. Timóteo já estava à frente da igreja, até porque ele fala, se recomenda essas coisas no verso 14, capítulo 2, dá testemunho. Aí ele fala também para passar para outras pessoas, instruir outras, e ele fala isso no início do capítulo 2. O que ouviu de mim, muitas testemunhas, transmite isso. Mas pelo fato de que Timóteo ainda está na igreja, não significa que ele deixou o dom dele morrer, ou não morrer. Em outras palavras, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos fazendo nosso papel bonitinho, mas nós não reavivamos, nós deixamos dormir o dom que Deus nos deu. Seja por pressão, seja por coisas que aconteceram. E aqui ele fala: a gente precisa perseverar para reinar. Nós não podemos negar aquilo que Deus nos deu. E muitas vezes, quando a gente pensa em negar Cristo, a gente pensa em negar no sentido de abandonar a fé, esquecer de Jesus e virar ateu. Mas muitas vezes nós negamos Cristo quando nós nos envergonhamos do Evangelho e deixamos de cumprir o chamado que ele nos tem dado. E isso falou muito ao meu coração de a gente, de eu pelo menos, de lembrar do meu dom, de reavivar o verdadeiro dom e não me deixar levar pelas ondas ou pelas conversas ou pelo que as pessoas me dizem, e sim me fortificar na graça de Cristo e lembrar que o meu dom vem de Deus, de lembrar que o meu chamado teve um início. E Paulo está aqui chamando Timóteo de lembrar do início do dom dele. Olha, lembre-se, você teve seu dom, eu impus as mãos em você, mostrando a fonte de autoridade sobre a vida dele. Então hoje, se você está com esse pensamento de que, meu Deus, talvez mudou de planos, talvez não é bem isso, ou talvez Deus queira que eu faça outra coisa, a Bíblia está dizendo: reavive o dom que Deus te deu. Não procure outro dom, não procure outro chamado, não tente se levar pelas ondas e correntezas, seja até dentro da sua igreja. A posição que você está agora, pergunte se é a posição que Deus quer que você esteja, o que Deus quer que você faça. Aqui para Timóteo era para ele ser líder, e Timóteo estava deixando se convencer a não ser líder. Ele estava deixando se envergonhar pela idade dele, ele estava deixando se levar que, quem sabe, talvez ele não é tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Mas aqui um pai muito amoroso chamado Paulo trata Timóteo como filho, e ele fala: reavive esse dom, não se envergonhe, não negue a Cristo, não negue aquilo que ele colocou na sua vida. E ele fala: fortifica-se. Então, fortifique-se na graça de Cristo, fortifique-se na palavra que ele te deu. Lembre-se aquilo que você já ouviu dele. Não é confusão, não foi engano seu. É aquilo que Deus falou mesmo. Muitas vezes a gente acha que não, talvez era coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Deus, quando ele fala com certeza. E Paulo aqui está afirmando ele: eu impus as minhas mãos. Eu sei o dom que você tem. Hoje você talvez está enganado, hoje talvez você está esquecendo Timóteo. Mas olhe os exemplos daqueles que me abandonaram quando a coisa ficou difícil. Olha o exemplo daquele que não me abandonou, mas ficou do meu lado. Lembre-se. E eu gosto muito dessa carta, apesar de que ela é usada para tantas coisas, mas aqui eu vejo um pai tentando falar para ele: lembra-se daquilo que Cristo te chamou, que ele mesmo pagou com o sangue dele, para que você tivesse a oportunidade de realizar a obra, de estar na presença dele e de fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe.